Feliz será aquele que, meditando sobre o grande mérito do seu anjo, prestar-lhe as homenagens que se sugerem nessas páginas, tornando-se para sempre seu devoto. Assim, terá consigo um indubitável indício da sua salvação eterna, visto que os teólogos e mestres de espiritualidade reconhecem ser um dos sinais de predestinação a terna e constante devoção aos santos anjos tutelares. Que o Senhor bendiga essas páginas e todos os que as lerem. É assim que Dom Bosco termina a introdução da sua novena de sua composição, aos Anjos da Guarda. Você sabia que Dom Bosco era muito devoto dos Anjos da Guarda? Pois muito que bem, aqui nessa nossa edição do podcast Vamos Juntos, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os anjos e qual a relação que Dom Bosco tinha com eles, hein? Preparado e preparada? Já chamou seu anjo para acompanhar esse podcast junto? Então vamos juntos! Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e com muita alegria quero acolher vocês aqui em mais essa edição. Gente, é isso mesmo, o mês de outubro começou, é mês das missões, tem muita coisa bonita vindo pela frente, mas o começo do mês já é marcado no dia 2 de outubro, o dia dos Santos Anjos da Guarda. Já vivemos aí os dias de São Gabriel, Rafael e Miguel, os grandes arcanjos, né, que a gente tem mais conhecimento, santos arcanjos, e logo em seguida a gente tem os anjos da guarda, os anjos tutelares, como Dom Bosco falava. Pois é, minha gente, nós estamos então vivendo aí essa semana angelical. Os anjos estão habitando nossas realidades, mas o que falar deles, hein? Bom, em alguns episódios atrás, vários episódios atrás, eu fiz algumas menções aos anjos, falando algumas coisas sobre eles. Mas, como nós estamos aí vivendo esse período bacana dos anjos e também como é uma devoção muito própria salesiana, a devoção aos santos anjos, por que não falar aqui no nosso episódio todo dedicado a eles, né não? Vocês sabiam, né? A Bíblia está repleta de anjos e é de lá a nossa concepção original sobre os anjos das que nós temos hoje em dia. Mas para conhecer mais, fique ligadinho, pegue sua Bíblia, lembre-se muito bem de que tem um anjo cuidando de você e bora partir para aprofundar esse tema. Não esqueça de compartilhar esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Curta, comente, compartilhe esse episódio. Manda para as pessoas que você gosta, comenta que vai ter mais edições ainda no futuro. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, AJS Nordeste, procura lá no Instagram. Também Salesianos Nordeste, procura também lá no Instagram. E se quiser conversar comigo pessoalmente pelo Instagram, Antônio João Neto, tô lá para acolher vocês, para a gente bater um papo bacana. Gente, tem muita coisa para a gente falar sobre os anjos e vamos embora então traçar aí o que significam os anjos, em especial uma fala sobre os anjos da guarda. Vamos todo mundo pegar nossa Bíblia aí e abrir em Mateus 18, versículos de 1 ao 5 e também o versículo 10. Esse texto trata-se de uma passagem na qual Jesus coloca uma criança no meio dos apóstolos e fala do valor dela como anjo em relação ao reino dos céus. Essa passagem ela é lida no dia em que a gente dedica aos Anjos da Guarda, uma festa celebrada desde o século V, lá na Espanha, no dia 29 de setembro, juntamente com o arcanjo Miguel. A mudança dessa data para o dia 2 de outubro ocorreu a partir de 1670, quando o Papa Clemente X universalizou a celebração com o objetivo de valorizar as crianças. Por que será, hein? A crença em anjos é muito antiga. Os judeus acreditavam que cada um tinha o seu anjo protetor. Essa concepção de anjo protetor veio do mundo persa ainda.
e foi incluída na fé judaica para afirmar que Deus tem uma forte corte de anjos ao seu lado. Isso tudo para falar do poder de Deus. A Bíblia cita muitos anjos. O anjo do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 7, mas também o anjo exterminador do Senhor, lá em Números, capítulo 17, versículos do 6 ao 15. O evangelho é composto do substantivo anjo, do grego angelos, e significa boa nova. Daí é que vem que o anjo é aquele que traz a palavra de Deus. O líder da comunidade no Apocalipse é chamado de anjo também. O anjo é um ser criado por Deus para agir em seu nome. O anjo, então, é a própria ação de Deus. É a comunicação de Deus, Deus mesmo agindo. Os anjos são protetores. Miguel é o anjo protetor dos judeus. Como nós lemos no livro de Daniel, capítulo 10, versículo do 13 ao 21 e capítulo 12, versículo 1. Sua fama de protetor foi reforçada na Baixa Idade Média, do século X até o V, mais ou menos, quando viveram a sentir medo de ir para o fogo do inferno. Um imaginário criado naquela época para dominar as almas com a pastoral do medo. Miguel passou a ser então o anjo da balança, que pesa as almas e faz todo o esforço para salvá-las. A fama de São Miguel se espalhou e virou o santo padroeiro da Igreja Católica, mas também um guerreiro, guarda do paraíso, detentor do poder de ir ao inferno para buscar as almas. O livro do Êxodo ainda fala que Deus enviará um anjo para nos guiar pelo caminho até o lugar que Ele tem preparado para nós, como nós vimos nesse mesmo livro, no capítulo 23, versículo 20. Também Tobias viajou, tendo ao seu lado o anjo Rafael, como nós vimos no livro dele mesmo de Tobias, capítulo 5, versículo 6. Sabedor e conhecedor dessa visão, Jesus compara crianças com os anjos do céu, como nós vimos no texto que a gente pediu para vocês abrirem aí, de Mateus 18. Elas têm dentro delas a pequenez, a fraqueza e a humildade, e os apóstolos são chamados a viver como crianças, lá ainda em Mateus, capítulo 18, versículos 3 e 4. Uma palavra sobre as crianças aqui é que para os judeus as crianças eram privadas do direito de consideração. Era um símbolo de pequenez, de pobreza, elas não eram consideradas. Na Idade Média, as crianças eram vistas como pessoas frágeis, infantis, mas eram tratadas mesmo como adultas, tinham que trabalhar, se vestir como adultos. Era um adulto em miniatura, um ser ainda em crescimento, um ser ainda imperfeito. Por isso que alguns pensavam que elas não tinham salvação caso morressem. As pinturas medievais do menino Jesus, com o rosto de adulto, foi uma tentativa de valorizar e pedir a salvação para as crianças. Houve então nessa época muitas aparições do menino Jesus. Já a devoção do anjo da guarda, no século XVII, foi um modo como a igreja encontrou para começar a valorizar mais as crianças diante da sociedade, porque ele afirmava que elas tinham de ser protegidas pelos adultos, porque eram preciosas aos olhos de Deus e precisavam de catequese. Muito diferente dos judeus do seu tempo, Jesus acolhe as crianças. Com isso, isso também vai servir como uma atitude pedagógica, vamos dizer assim, de Jesus, que tenta trazer na insignificância da criança a atitude de humildade, de abertura e de necessitadas da graça, já uma crítica a esse povo adulto que achava que já eram perfeitos, que tinham tudo. Assim, por Jesus, a criança é considerada mesma como uma interlocutora de Deus, aquela que falava, que conversava com Deus. Não por causa de pureza de criança, querendo absolutizar uma tal inocência das crianças. Ao valorizar as crianças e colocá-las mesmo como modelo das pessoas que viveriam no reino de Deus, Jesus quis não supervalorizar a criança como uma grande inocente, uma coitadinha, não. Jesus, na verdade, está chamando a atenção para outras características interessantes nas crianças. Modéstia, ingenuidade, pequenez, receptividade, simplicidade. Todas essas características possibilitam o acesso ao reino de Deus. A gente tem que assumir essas características para poder viver diante do reino. As crianças, então, são para Jesus o modelo ideal do reino de Deus. E elas mesmo são inspiração para a gente. E tem diante de si
o próprio anjo da guarda. Essa é a certeza que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, já trazia diante de si. Quando a gente faz uma pesquisa mais aprofundada na Bíblia sobre os anjos, a gente vai percebendo algumas características próprias deles, né? A questão das asas, por exemplo. Em alguns momentos aparecem, em outros momentos aparecem seres sentados, sem asas, com forma humana. Mas uma coisa é certa, os anjos, eles têm algumas funções, umas tarefas próprias. Eles estão não só na presença de Deus no céu, mas também na terra, para tornar Deus presente na vida das pessoas. Foi assim, por exemplo, no caso de Gideão e de muitos outros personagens bíblicos, até chegar a Maria, como a gente vê no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Uma outra coisa também é que a própria palavra anjo, nas várias línguas, remetem sempre, de um modo ou de outro, a uma função de mensageiros, de comunicadores, anunciadores de Deus. Aquele que anuncia é aquele que torna presente quem se encontra em um outro lugar. O anjo faz isso em relação a Deus e não em relação a qualquer autoridade terrena. Por isso que no latim e em tantas outras línguas, a palavra anjo quer dizer mesmo anunciador. Tanto na Bíblia como também no Alcorão, que foi feito descer sobre o profeta Maomé, não por acaso, mas através do próprio anjo Gabriel, os anjos são, portanto, também presenças de Deus operantes e anunciadores sobre a terra. No livro do Islã, a gente vai encontrar, por exemplo, no Alcorão, no capítulo 35, versículo 1, a gente vai ler assim: Louvado seja Deus, Criador do céu e da terra, que escolhe como mensageiros os anjos com asas 2, 3, 4 e que acrescenta à criação aquilo que Ele quer, porque Deus é poderoso sobre todas as coisas. Os anjos também são louvadores do Senhor no céu e mensageiros de Deus na terra. Mas também existe uma outra ideia muito antiga, que é a queda dos anjos. Ela representa uma exemplificação máxima do mais alto, do ótimo, ao péssimo, ao mais baixo. É uma forma de dizer que é bem carregada de comprovações. Também na existência humana, tanto pessoal quanto coletiva, quanto mais se está lá no alto, mais a queda leva para baixo, não é? Nesse precipício não só caiu Lúcifer, como a gente vê em Isaías, capítulo 14, versículo 12, ou então em Lucas, capítulo 10, versículo 18. E nesse precipício, Lúcifer caiu com seus anjos seguidores. A gente vê isso em Isaías, capítulo 14, versículo 12, e Lucas, capítulo 10, versículo 18. Para falar que, inclusive a questão do nome, né, Lúcifer, o anjo da luz, essa luz não é a luz que a gente vê física não, tá? A luz é enquanto iluminação, sabedoria. O que acontece? Quando a gente pensa saber demais, quando a gente acha que a nossa inteligência é superior, a gente acaba se tornando o contrário das crianças. Lembra que a gente tinha falado antes, né? Com relação à humildade, abertura e inocência. A gente vai se tornando então arrogantes demais e idólatras de nós mesmos, de modo que a gente cai de sabedores de Deus, de pessoas acolhedoras do Evangelho. A gente vai ficando tão pedante, que a gente pensa que toda a luz de sabedoria está sobre nós, ao ponto da gente não enxergar e cair mesmo na confusão, entender tudo errado. Daí a queda do anjo, daí a queda daquela sabedoria. Bom, gente, mas além de forma humana, os anjos também podem assumir outras formas. E eu não sei se vocês sabem, mas na história de Dom Bosco, ele tinha um anjo. E esse anjo aparecia em forma de lobo ou de um cachorro. E esse daí era o conhecido Grígio. Gente, Dom Bosco, inclusive a gente falou isso no episódio de entrevista com o padre de Montier, viu? Ele foi ano passado, então para você saber desse episódio, vai lá no Spotify, procura a nossa conta lá do podcast Vamos Juntos e procura os episódios lá anteriores que você vai ver uma entrevista que a gente fez com o padre de Montier, que é salesiano de Dom Bosco, e ele fala com a gente sobre anjos também. Olha, Dom Bosco viveu um período em que ele foi bastante perseguido pela sua pastoral com os jovens. E nessas tentativas de violência que ele sofria, nessa perseguição física que ele sofria, muitos momentos ele quase foi morto, quase foi assassinado.
E em quase todos esses momentos de perigo, completamente do Neida, Grígio aparecia e colocava os seus inimigos para correr. Quem é Grígio? Justamente um grande cachorro cinzento e que protegia Dom Bosco de qualquer inimigo que aparecesse. Ele aparecia assim, de uma forma completamente inusitada, e aí, do mesmo jeito que aparecia, sumia. Em uma de suas anotações, Dom Bosco faz o seguinte relato sobre esse cachorro aí extraordinário. Vamos lá. Uma noite escura, eu voltava para casa sozinho, não sem um pouco de pavor, quando veio ao meu lado um alto cão, que à primeira vista me causou muito medo. Mas, fazendo faceirices, como se eu fosse o seu dono, logo ficamos bons amigos e me acompanhou até o oratório. Isso aconteceu muitas outras vezes. Posso dizer que o Grígio me prestou importantes serviços. Vou expor o que é uma pura verdade. Em fins de novembro de 1854, numa noite chuvosa e coberta de neblina, eu vinha sozinho da cidade. A certa altura, percebo que 2 homens caminhavam a pouca distância na minha frente. Apertavam ou reduziam o passo conforme eu acelerasse ou diminuísse também o meu andar. Tentei voltar atrás, mas era muito tarde. E com 2 saltos em silêncio, lançaram-me um manto na cabeça. Procurei evitar que me enrolassem, queria gritar, mas eu não consegui. Naquele momento apareceu o Grígio. Uivando, lançou-se com suas patas sobre o rosto de um e logo ferrou os dentes no outro. O Grígio continuava uivando, feito um lobo enraivecido. Foram-se então embora, bem depressinha, e o Grígio, permanecendo ao meu lado, acompanhou-me até em casa. A primeira vez que mamãe Margarida, a mãe de Dom Bosco, viu Grígio, tomou um susto tão grande que até chorou, bichinha. Mas logo se afeiçoou ao cachorro, conforme Terésio Bosco narra no livro Mamãe Margarida, a mãe de Dom Bosco. Grígio foi visto muitas vezes também pelos jovens a quem Dom Bosco educava, como Giuseppe Busetti e também Carlos Tomates. O Beato Miguel Rua, que inclusive vai ser também tema de alguns dos nossos episódios aqui do podcast Vamos Juntos, esperem para ver, até na época era um jovem do oratório, que depois assume um cargo muito importante na congregação. Ele também dá um testemunho sobre o Grígio, especialmente numa ocasião em que o cachorro pareceu prever uma emboscada para Dom Bosco e impediu ele de sair de casa. O que era esse Grígio, hein? Um animal comum que Deus enviou como cão de guarda para Dom Bosco? Ou uma criatura sobrenatural? Uma biografia sobre Dom Bosco diz que Grígio era um cachorro fantasma. Afinal, entre outras coisas estranhas, ele nunca cheirava ou aceitava comida. Ele só aparecia em momentos cruciais e no resto do tempo ninguém via o cachorro. Mas Dom Bosco, em sua discrição e humildade, evitou dar qualquer explicação que sugerisse uma origem sobrenatural ao seu amigo de 4 patas. Dom Bosco ainda relata a última vez que viu esse cachorro Grígio. Foi em 1866. Quando ele ia de Murialdo até Mancuco, para a casa de Luiz Molha, seu amigo. Grígio surpreendeu Dom Bosco no meio do caminho. Ele dizia: se meu cachorro Grígio estivesse aqui, eu ficaria muito mais calmo. Logo depois, ele subiu uma campina íngreme para aproveitar o último clarão de luz. Nesse momento, o cachorro cinza, o Grígio, veio na direção de Dom Bosco com grande festa. Ele acompanhou Dom Bosco pelo resto da estrada, ou seja, por 3 quilômetros. Quando ele chegou à casa dos Molha, onde ele era esperado, viram o Grígio e pediram logo para Dom Bosco arrodear a casa, para o cachorro não brigar com os 2 cães que a família também tinha. Então Dom Bosco entra na casa, eles jantam, conversam, e logo após o jantar, Dom Bosco pensou em levar comida para o seu cachorro Grígio. Eles procuraram em todos os cantos da casa, mas não encontraram o Grígio. Todos ficaram então maravilhados, porque as portas e as janelas estavam fechadas e os cachorros lá no quintal não tinham dado nenhum sinal da saída do cachorro Grígio. Não latiram, não fizeram nenhum barulho. Também eles revistaram todos os quartos, todos os andares, mas ninguém encontrou o cachorro. Essa foi a última notícia que Dom Bosco teve de Grígio, o cachorro que foi alvo de tantas pesquisas e discussões
Dom Bosco dizia que nunca tinha conhecido o dono do grígio e ainda fala sobre ele assim: só sei que aquele animal, em tantos perigos, foi uma verdadeira providência para mim. Bacana, né? É muito interessante. A relação de Dom Bosco com o grígio, gente, dá pano pra manga, viu? É uma história muito interessante e, inclusive, né, nesse mês de outubro, acabamos lembrando também dos animais, porque São Francisco de Assis é muito ligado às questões de natureza e as pessoas já também o colocam como protetor dos animais, né? Pois é, Dom Bosco também teve um animal que o protegeu. Gente, a veracidade de que esse animal era realmente um cachorro comum ou um anjo, a gente verdadeiramente não vai saber. Mas a atuação de proteção desse cachorro sobre Dom Bosco leva a gente a entender que ele agia como um anjo. E os anjos, pelo menos anjos bons, são a ponte entre Deus e a humanidade, assim como ocorreu, por exemplo, com Jacó no seu sonho. Uma escada entre o céu e a terra possibilitava a subida e a descida dos anjos. A gente vê isso em Gênesis, capítulo 28, versículo 12 e 13. Os anjos estão ao lado de todos os mais fracos, na luta contra o mal e a serviço de Deus e do ser humano. Grígio se encaixa perfeitamente nessa descrição, né? Eles estão nos planos de Deus. Não são humanos, por isso eles não têm vida sexual. E caso venham a ter, são considerados anjos que caíram do céu. Nessa mesma linha, conforme nos diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 8, esses anjos do mal e seu dragão foram expulsos da terra. O céu não lhes pertence, lugar lá é só de Deus. Na terra, porém, eles continuam agindo. Eu vou terminar aqui com a frase do Dr. Frei Jaci de Freitas Faria. Ele diz assim: fazer memória do imaginário angelical significa que outro mundo é possível, que as forças demoníacas de nosso tempo serão vencidas. Faço memória de anjos bons que passaram no meio de nós. O cardeal Arnes e Paulo Freire, por exemplo. Ambos já teriam mais de 100 anos se estivessem vivos. Ambos defenderam os excluídos e os pobres. O primeiro, cardeal Arnes, na Igreja que Liberta, e o segundo, Paulo Freire, na educação inclusiva que forma para libertar os oprimidos do opressor. Eles entenderam que a Batalha de São Miguel não é meramente espiritual, piedosa, de uma moral intimista, mas de uma luta sem trégua contra os opressores do nosso tempo. Que os anjos de Deus não nos abandonem nessa batalha. Entenderam o recado? Pois é. A você que tem devoção aos anjos, não se esqueça. Os anjos têm um poder crucial de nos ajudar no caminho de libertação contra as forças do mal. E essas forças do mal, meus irmãos, não estão tão longe de nós. Elas estão mesmo, muitas vezes, liderando, influenciando cabeças aí pelo mundo a não abraçarem a proposta de vida que o Evangelho traz, ou a confundirem a palavra de Deus na nossa cabeça. Vamos pedir mesmo a proteção do nosso anjo da guarda, a fim de que, cuidando da gente, ele seja sinal da presença de Deus. Nos lembre a palavra do Senhor, comunique para a gente a luz que precisamos para poder trilhar bem os nossos passos rumo a um caminho verdadeiro de libertação. Espero que esse episódio tenha sido muito interessante, que ele também tenha te deixado com muita pulga atrás da orelha, com muito desejo de conhecer mais. E eu vou deixar esse espaço também aberto para você trazer suas dúvidas. A gente não falou, por exemplo, sobre serafins, querubins. Vamos falar sobre isso talvez num futuro aí próximo, nos nossos próximos episódios. Bem, o mês de outubro continua e ele vai trazer muita coisa boa, se Deus quiser. Espero que você continue com a gente durante todo esse mês e durante todos os nossos próximos episódios aqui do nosso podcast. E o convite, meus amores, sempre está feito. Vamos juntos? Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.